da importância, né, da necessidade, o porquê eu devo estudar sobre espiritualidade, conhecer a origem do espírito e tudo mais que se diz respeito a isso. Para nós que já, né, estamos nessa seara, estamos buscando isso, é algo que para a gente, né, tem um sentido já bem estabelecido, mas até para nós precisamos, né, relembrar o porquê dessa necessidade e por que precisamos disso. Para que a gente comece a entender isso, a gente precisa buscar a ideia, o entendimento do que sou eu, do que somos todos nós, né? Porque precisaria eu, como encarnado, conhecer sobre isso? Pois bem, o Espiritismo nos dá uma resposta sobre a criação dos seres. Deus nos cria, né, na criação de cada um de nós, simples e ignorantes. Para tanto, para que eu adquira sabedoria, preciso eu experimentar vidas corpóreas como essa nossa aqui, desse momento. E em cada vida por nós percorrida, nós vamos avançando um pouquinho no que se diz respeito à moralidade individual de cada um de nós. Tá bom, Kleber, entendi. Então, em cada vida eu vou ser um pouco melhor em algum aspecto. Beleza. E aonde aí o conhecimento espiritual poderia ser um aliado a mim e a você nesse princípio do desenvolvimento da consciência para que eu me torne alguém melhor? Então vamos avaliar a seguinte situação. Vida material, para nós espíritos, ela é transitória, ela não é definitiva. Sabemos, eu e você, que temos um momento de chegada e um momento de partida da vida física. Todo mundo, né? Até que se mude isso pelos efeitos da ciência, temos um dia para nascer e um dia para desencarnar. Sendo transitório, sendo esse momento nosso aqui não definitivo, para onde vou? Né? O que acontece comigo quando desencarno? Quais os resultados da minha ação, né, desta vida surtirão efeitos na vida espiritual? Então, se eu entendo que a vida material é transitória, só pode ser definitiva a minha existência como espírito, como de fato ela é. Peraí, então, se a minha definitiva vida, a minha verdade sobre mim é o espírito, o que eu estou fazendo aqui, o que vocês estão fazendo aqui? Buscando um avanço moral. Que tipo de avanço eu estou buscando, Kleber? É exatamente nesse ponto que a busca pelo conhecimento espiritual nos faz essa autoinquirição, essa pergunta para mim mesmo do que eu vim fazer aqui. Nas vidas que experimentamos aqui, quando desencarnamos e quando desencarnarmos dessa, chegaremos ao mundo espiritual, ali repletos da energia que criamos nessa vida, dos nossos pensamentos, emoções e sentimentos. Lá colheremos o fruto daquilo que plantamos aqui. E o que eu plantei aqui? Amizades, amor, paciência, tolerância, né? Empatia, caridade, autocaridade, enfim, virtudes que nós conhecemos. Será que eu plantei todas elas? Será que eu já desenvolvi todas essas capacidades? É de certo que não, né? É quase que aí impossível para nós, já numa única existência, alcançarmos um nível tão aprofundado assim de todas essas virtudes. Então chegarei eu na vida espiritual com coisas realizadas e algumas não realizadas, né? E aí, quando estamos na vida espiritual, de frente à verdade de cada um de nós, porque somos espíritos, na matéria somos almas, né, cegas da vida espiritual, iremos avaliar o resultado da existência, da última existência como um ser material. Diante desse fato, né,
da minha ainda imaturidade frente ao conhecimento do Espírito, a moral do Espírito, preciso eu planejar uma nova existência, uma nova vida material, com a intenção de melhorar a mim mesmo. E por que eu tenho necessidade de melhorar a mim mesmo, Kleber? Por que eu escolheria voltar a uma existência física? Por que isso me é necessário? Vamos imaginar aqui, hipoteticamente, que você desencarna imbuído de uma raiva muito grande por uma determinada pessoa, né? Uma sede, um desejo de se vingar de alguma coisa em relação a alguém. Na vida espiritual, nós temos um tempo hábil à disposição para alimentar esse sentimento de raiva de uma forma ininterrupta. Vamos imaginar que você fique 20 anos na vida espiritual pensando nisso dia e noite. De certo é que eu vou me incomodar com isso, porque não vou suportar mais o meu próprio pensamento em relação a isso. E dada a emissão do pensamento negativo em relação a uma raiva, irei atrair para mim espíritos da mesma ideia. Então viverei num campo negativo. Então, sabendo disso, eu não vou pedir para encarnar. Eu vou clamar por uma nova vida, implorar por uma nova vida, para que eu possa reparar a minha própria consciência. E quando cá estamos encarnados, esquecemos, por hora, daquilo que sentimos, daquilo que vertemos como energias. Então, nesse implorar da nova vida, antes desse processo acontecer, antes de eu ser colocado numa nova encarnação, os espíritos irão me levar para um tratamento das minhas energias, para assistir palestras sobre a raiva, a palestras sobre o perdão, sobre a empatia, sobre o relacionamento positivo com as pessoas, sobre a aceitação do próximo em relação à sua própria opinião, à sua própria vontade, assim como eu quero a minha ser respeitada. Vou assistir tudo isso e ganho uma nova vida. E cá estou existindo, nasci no mundo e aqui estou vivendo. Durante a vida que nós enfrentamos agora, eu serei levado e você será levado a confrontos. Todos nós, em vários momentos da vida, vivemos confrontos da ordem das emoções. Um fato isso. E muitas vezes nos pegamos numa situação que eu não controlo a mim mesmo. Sabe, aquele acesso de raiva, de fúria, de intolerância, né, de impaciência com alguém. Você agiu dentro dessa energia e depois parou para pensar, nossa, eu me transformei. Eu deixei de ser aquela pessoa tranquila que eu achava que era. Ou seja, uma vibração de uma outra personalidade, de uma outra existência, de você como espírito, se fez presente e impulsionou essa cólera, esse momento seu, né, de desespero ali emocional. Ok. Então, você vai analisar você nesse exato momento agindo assim e chegar à conclusão de que eu preciso melhorar isso me faz mal. Porque as pessoas vão te alertar, você vai sentir algo em relação a isso. E aí você pensa assim, bom, preciso de terapia, né, preciso de um psicólogo, ou preciso, sei lá, ir num centro espírita, ou num centro de umbanda, ou comprar um livro sobre autoajuda, sobre espiritualidade, não sei, alguma coisa. Tá. Quando eu me proponho algumas dessas coisas que eu falei, por exemplo, vamos pegar aí uma obra espiritual que fale sobre raiva, sobre sentimentos. Quando você começa a ler uma obra espiritual, seja ela de qual linha for, você vai buscar dentro do seu inconsciente, das suas memórias ocultas de você, pelo véu do esquecimento, pela encarnação, as lições que você já aprendeu na vida espiritual. Que você teve aulas massivas com excelentes professores, professores que não encontramos aqui. Então, quando você se depara de frente com um conhecimento aqui na vida material, sobre a si mesmo, sobre fatos da espiritualidade,
sobre uma porção de coisas que você está em contato, você desperta em si mesmo um conhecimento já adquirido. É como se você abrisse uma gaveta no seu consciente e colocasse informações adicionais frente àquilo que você está em contato naquele momento. Então eu estou lendo lá um livro sobre controle emocional, e esse momento que eu estou lendo o livro, conhecimentos anteriores também se instalam junto com aqueles, forçando e reforçando aquela disciplina que você está se submetendo. Então, esse aporte de informações que você foi buscar vai ajudar você e a mim nas dificuldades da vida que vivemos aqui, que enfrentamos aqui. Isso sem contar que quando nós começamos a entender de onde eu vim e para onde vou, que é o resultado final de todos nós, eu começo a ver a vida por uma ótica diferente. Puxa vida, esse cara que eu estou assistindo essa live agora está dizendo que eu vou voltar para a vida espiritual. Tudo bem, um fato a gente perceber isso, todo mundo tem essa ideia de que vai para algum lugar. Tá. E ele está dizendo também que eu vou colher frutos das minhas ações lá na vida espiritual. Puxa vida, preciso entender que frutos são esses, que situações são essas, que energias são essas que eu tenho que trabalhar. E aí eu começo a me aprofundar. Compro um livro, vou numa palestra, vou fazer um curso. E aí eu começo a entender o que sou eu, o que serei eu. E eu começo a ver a vida de uma forma diferente. Eu passo a não mais dar poder ao outro, eu passo não mais a permitir que o outro mude o meu humor, as minhas emoções, que o outro não mais tenha domínio sobre mim. Eu aprendo a ter mais paciência para comigo e para com os outros. Eu aprendo a aceitar o ponto de vista do outro, a verdade do outro. Eu me torno uma pessoa muito mais presente naquilo que se diz respeito ao convívio e não ao ter. Eu passo a não buscar mais tantas necessidades materiais, mas sim necessidades de espírito, de paz de espírito, de tranquilidade. Então eu começo a ver a minha vida como encarnado, como espírito aqui vivendo, de uma forma diferente. O conhecimento espiritual vai abrir essas janelas, essas portas. Porque avalia comigo, na nossa formação inicial aqui na vida, nós aprendemos o quê? A necessidade no futuro de eu ter uma boa formação, de eu ter um bom emprego, de eu poder me sustentar e viver, ok? Nada contra isso, é necessário para o que vivemos aqui. Mas a que ponto tudo isso? Nós temos sede pelo ter, pelas sensações materiais. Eu aprendi, pelo olhar da vida, que a felicidade muitas vezes está condicionada a comprar alguma coisa, a comer alguma coisa, a se vestir de uma determinada forma, a pertencer a determinados grupos. Então eu estou condicionando a minha felicidade em alguma coisa. E a vida vai agir assim de uma forma automática, sem que você precise refletir sobre isso. Né? Só que eu estou fazendo o que agindo assim? Cultuando a matéria, cultuando um estado de posses, de realizações físicas, sendo que, mesmo que você tenha os recursos que você possa ter, nada impede você de voltar à vida espiritual. Então, diante disso, diante dessa informação, há eu de pensar, o que me espera pela frente? Preciso eu mudar alguma coisa aqui para ser alguém melhor quando chegar na vida espiritual? Alguém mais tranquilo, mais em paz, mais feliz? Para mim isso é uma convicção, e para muitos que estudam a espiritualidade. Faço da minha vida uma grande escola para que eu possa, quando deixar essa sala de aula,
ter uma nota boa quando chegar na vida espiritual. E é para isso que estamos aqui. Todos nós estamos aqui com esse único intento de nos tornarmos melhores para com os nossos próprios pensamentos, nossos sentimentos. E isso, quem traz para nós é o conhecimento espiritual. Não necessariamente você precisa estudar o conhecimento espiritual e ao mesmo tempo ser um médium trabalhando numa casa espírita, numa casa de umbanda. Você pode simplesmente ler, se interessar, se observar, se transformar, sem precisar pertencer a alguma coisa. Lembra que eu comecei a falar que nós escolhemos a vida material para uma cura? Você vai deixar a vida material doente do mesmo jeito? Que doença é essa que eu tenho, Kleber? Que você está falando? A doença da consciência, dos maus atos, dos maus pensamentos, né? De uma vida ligada somente à questão da matéria, à questão da posse. É uma doença. Porque, reflita comigo, o engenheiro, o pedreiro, o arquiteto, o designer, o motorista, qualquer desses ofícios que você se dedicou tanto para sê-los, na vida espiritual, simplesmente eles não existem. Eles se perdem totalmente. O diploma que você conquistou numa faculdade, que é um mérito seu, os cursos que você fez na espiritualidade, não servem para nada. Porque sabemos nós que as disciplinas daqui da vida material, tecnologia, construção e qualquer outra coisa, só servem para esse mundo. A vida espiritual está à frente de mim, e de você, de todos nós aqui, no que tange à tecnologia, à construção e tudo mais que nos cerca. Então não serve para nada. Então o que servirá, Kleber? O quanto você se educou moralmente. O quanto você se tornou uma pessoa de bom convívio para consigo e para com as pessoas. E você só constrói isso estudando assuntos espirituais. Estudando principalmente a vida de Jesus. Então, se você pegar as parábolas de Jesus, a história de Jesus, você vai ver um exemplo de homem, um exemplo de espírito em perfeição. E podemos olhar assim e falar assim, puxa, vou seguir os passos dele. Para a gente chegar próximo ao que ele sugeriu, é muito tempo de treino e prática. Então eu preciso de algumas vidas. E para entender algumas frases que ele colocou, algumas coisas que ele deixou na obscuridade das suas ideias, preciso eu criar um cognitivo capaz de penetrar naqueles ensinamentos e aplicar aquilo na minha vida diária. Então, não é que a espiritualidade nos exija isso, que eles, nos obriguem ao conhecimento. Não. Eu sou livre, você é livre para isso. Mas, tendo essa perspectiva, é quase que para a individualidade uma obrigação a qual eu e você precisamos perseguir nesse momento. Né? Claro, não vire um consumista exagerado de conhecimento espiritual. Um livro por si só são palavras. Um livro lido e armazenado no seu pensamento são só palavras. Os atos praticados fora na vida, com base naquilo que você leu e alcançado aqueles atos, são de fato sabedoria. Então eu posso ler, esses livros estão atrás de mim aqui, e não fazer nada. O que isso quer dizer? Nada. Agora eu posso ler um livro desses livros aqui apenas, e praticá-lo e exercê-lo na vida, no cotidiano, isso sim, isso me trará sabedoria. Então, para você que está pensando assim, estudo ou não a vida espiritual, conheço ou não sobre espiritualidade, né?
Faça essa pergunta a si mesmo. O que acontece depois? Como estarei eu depois? Certamente você vai se convencer, e já está fazendo isso, quando inquire a si mesmo: por que eu preciso estudar? Ou seja, o seu mentor, o seu espírito está te dando dica: precisa se interessar por alguma coisa. E aí você teve um lampejo: para que eu preciso estudar espiritualidade? Ela é fundamental para nós. Você quer começar com o melhor conhecimento de todos? Jesus, sem sombra de dúvidas. Não, Kleber, eu quero conhecer sobre os espíritos. Que obra eu começo? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Os dois vão te dar uma base assim excelente. Eu diria que o Livro dos Espíritos, a obra do Kardec que eu mais gosto, é aquele que te responde as dúvidas que você tem. É um livro direto, né, onde Kardec pergunta e os espíritos respondem. Kardec pergunta e os espíritos respondem. São mais de 1000 questões que envolvem tudo quanto é tipo de coisa que você possa imaginar. Claro, de alguém que vivia no ano de 1846, né? Mas muitas, quase que 99,9% do que está ali servem hoje como uma luva para a nossa vida. Então, convido você, a todos vocês, aqueles que ainda estão na dúvida, dê esse momento a você. Você vai perder do tempo todo que você vai viver nessa terra para você ler ali algumas páginas, meia hora, 1 hora. Talvez esse tempo que você dê a você mude muita coisa na sua vida, como mudou na vida de muitas pessoas que ingressaram no autoconhecimento, no conhecimento da espiritualidade.